O que fazer quando a mãe do aluno surdo acha que eu, a intérprete, é que devo copiar as lições para ele? Olá, eu sou Sônia Ribeiro e hoje vamos falar desse assunto porque eu recebi esse comentário da Michele Educação e ela diz assim: e o que fazer quando a mãe do surdo acha que devo copiar a lição para ele? Ela acha que ele não deve levar lição para casa e que devo anotar tudo para ele. Sou intérprete há muito tempo, mas na escola é meu terceiro ano e esse ano é a primeira vez que isso acontece. Isso veio à tona hoje. Hoje é dia 18 de novembro de 2021, ou seja, recém voltamos da pandemia para as salas de aula. Hoje esse assunto veio à tona e ela, a mãe, foi reclamar com a minha coordenadora. Muito bem, o que fazer? A Michele assistiu, foi procurar num vídeo meu que eu falo sobre a função do professor interlocutor, que eu vou deixar na descrição deste vídeo o link desse vídeo que ela assistiu e ela deixou um comentário. Então, vamos por parte. O que eu devo fazer? Primeira coisa, Michele e todo mundo, procure no estado onde você mora, existe resolução para os professores interlocutores. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou de São Paulo e aqui em São Paulo tem resolução. Então, provavelmente tem no estado onde você mora também. Até porque, e só para lembrar, e só para explicar e lembrar ao mesmo tempo, é o seguinte: o professor interlocutor, o intérprete educacional da escola pública estadual, de qualquer estado do Brasil, tá, gente? Por que ele é um professor que atua como intérprete? Primeiro, ele tem que ter conhecimento mínimo de Libras e comprovada a carga horária desse conhecimento para poder atuar como professor, como intérprete de aluno surdo. E por que é assim? Porque quando o decreto 5.626 saiu e houve lá um prazo e tal, venceu o prazo, estava vencendo o prazo, quem não, as instituições públicas, de um modo muito particular, muito específico, muito pontual, as escolas que não tivessem os respectivos intérpretes, é, ia pagar multa. E dependendo da situação, paga-se multa diária. Isso é até hoje, assim. Mas lá atrás, muitos anos atrás, estava vencendo esse prazo e então não tinha, o intérprete de língua brasileira de sinais já existia há muito tempo, mas não era regulamentado, uma profissão regulamentada. Então, o que eles pensaram? Bom, vamos chamar pessoas que têm conhecimento da língua, tem que ter uma carga horária X de conhecimento de Libras, e a gente contrata. Só que essas pessoas têm que ser professores. Para atuar dentro da escola, tem que ser professor, formado ou em formação. E assim foi. Por isso, você, intérprete educacional, professor interlocutor, é um professor formado ou em formação. O tempo passou e em 2010, só em 2010 é que a profissão de intérprete de língua brasileira de sinais foi regulamentada. Mas a questão dos intérpretes dentro das escolas continua e vai continuar, acho que assim para sempre. Por quê? Porque existe, olha, assim, para simplificar, são tantas as coisas, mas para simplificar, ninguém falou isso para mim, nem eu fui atrás da lei, mas eu concluí que só pode ser por esse motivo que continua sendo professor e não os intérpretes de formação. Porque o maior do que o honorário de um professor. Então, se os governos podem contratar professores para atuarem como intérpretes, e isso sai mais barato para o bolso, para os cofres públicos,
ele vai fazer. E é por isso que ele continua fazendo, porque até que fosse regulamentado, tinha essa explicação. Mas depois que foi regulamentada a profissão de intérprete, eu penso que o correto seria contratar para atuar dentro de sala de aula intérpretes profissionais. Mas não é assim, porque a legislação dá brecha e dá permissão. Então, é o que temos para hoje, não vamos discutir. Se a mãe não gosta disso, ela vai ter que se queixar com outra autarquia, e não com a coordenação, com a direção da escola, que não tem autonomia para resolver isso, né? Porque os professores interlocutores estão sendo contratados dentro da legislação, de acordo com a legislação. Então, é assim, você tendo conhecimento dessas resoluções, ou da resolução que regimenta, né, como é a atuação, o que os intérpretes podem ou não fazer, né, os professores interlocutores podem ou não fazer. Então, tendo conhecimento disso, você sabe, bom, então a resolução do meu estado está dizendo que tem que fazer, tem que ser assim, 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 assim. Essas resoluções são pautadas na legislação maior, tá? Ninguém inventa isso da cabeça. Então, fiquem sossegados, porque essa documentação é feita, é elaborada de acordo com a legislação maior, certo? E qual é a função do intérprete? É como estão nos vídeos que eu distribuo aqui no canal. Depois vai lá, dá uma passeada aqui no canal, fuça, para você se inteirar melhor e um pouquinho mais profundamente da questão. Também na página do Facebook, que leva o mesmo nome, não, professor interlocutor, intérprete educacional, professor interlocutor, eu deixo o link aqui embaixo também na descrição da página. Lá na página, o Facebook ele fica mudando muito, né? Toda hora ele fica mudando o design das páginas e dos perfis, mas enfim. E agora, recentemente mudou, até porque agora é Meta, né? O nome. Mas eu não fui conferir. Mas estava no canto esquerdo. Procura ali em notas, clica em notas, que assim como num blog a gente procura a categoria, notas seria mais ou menos as categorias que as pessoas dispõem dentro da página. E eu coloquei nessa categoria, notas, né? Nesse item, notas, você clica lá, que lá eu disponibilizei legislações, resoluções e outra série de documentação voltada para a atuação dos intérpretes educacionais, tá bom? Então, tá lá, disponível para você. Voltando, você tem conhecimento da legislação, então você vai poder falar com bastante propriedade com quem quer que seja, direção, professores, coordenação, pais de aluno surdo. Por quê? Porque você tem conhecimento da legislação. Então, a mãe vem e pede uma coisa dessa, não, eu quero que você copie, eu não quero que meu filho copie nada. Não, por que a senhora quer que copie? Provavelmente ela vai dizer, porque meu filho não entende nada, porque ele come letra, porque ele não sabe ler, porque ele não sabe escrever. Ah, tá, muito prazer, eu sou o seu futuro. Bem-vinda à realidade educacional do aluno surdo. Pronto, pronto. Para a mãe estar falando isso, ela não tem conhecimento. Que conhecimento, Sônia? Ela não tem conhecimento de que os alunos surdos têm extrema dificuldade para se alfabetizarem e dominarem. Por quê? Porque o sistema de alfabetização ele foi planejado, criado para pessoas ouvintes. Ouvintes. E por isso, a gente aprende, quando está na faculdade, a gente aprende sobre grafema e fonema, que basicamente, resumidamente, ordinariamente, resumidamente, significa o quê? O desenho da letra e o som da letra. O desenho da palavra e o som da palavra. E tudo começa por aí, pelo grafema e pelo fonema, até que a pessoa se alfabetize, seja essa pessoa criança ou já um adulto, do EJA, que se alfabetiza. Eles precisam
do grafema e do fonema. Se eles tiverem só uma das coisas, eles têm dificuldade. Então, por que o aluno surdo vai conseguir dominar a alfabetização se ele não consegue dominar o fonema, que é o som da letra? Percebe? Então, esse é um ponto que a mãe tem que saber. Segunda coisa, não faz parte da função do professor interlocutor copiar nada para aluno surdo. E uma coisa muito importante, guarde isso na sua cabeça, no seu coração, na sua alma, guarde isso. Você é contratado para atuar como intérprete educacional, entretanto você é contratado como professor, como professora. Você recebe como professor. Entretanto, porém, todavia, contudo, você está dentro da escola, atuando como intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa, certo? Você, enquanto intérprete, jamais, de jeito algum, pode atuar como professor. Mas eu sou professora, mas lá dentro você está como intérprete. É difícil para os professores entenderem isso, mas você é contratado por uma questão de economia para os cofres públicos. Você é contratado como professor, mas você está lá, não é para dar aula para ninguém, você está lá para interpretar a aula que o professor a gente está dando. Ah, mas eu não concordo com o que ele fala. Eu acho que ele está tudo errado. Gente, eu fui intérprete numa ocasião, o professor disse o quê, meu Deus? Ai, meu Deus, era um professor de história, que ele falou uma aberração. Ele chamou, ai, agora não me lembro, mas foi assim, ele chamou um país de continente, uma coisa assim, uma aberração assim. Claro que eu tive vontade de rir na hora, porque eu falei, meu Deus, como é que pode, professor de história, falar uma coisa dessa? Não pode, né? Mas eu não pude. Você, enquanto intérprete, a sua função dentro da sala de aula é simplesmente interpretar, traduzir e interpretar o que o professor Regina está falando, concordando você ou não. Ponto final. Ah, mas então, como é que faz? Essa mãe quer que eu copie. Ela foi lá e falou com a coordenadora, e a coordenadora falou que é para eu copiar. Não, coordenador, não vou copiar, porque isso não é função de intérprete. Não, mas como é que o menino faz? Não sei. Vocês já pensaram em botar uma câmera? Botar câmera dentro da sala de aula, porque com a câmera filma a minha interpretação. Aí o menino leva essa filmagem, que eu não sei como, vocês têm que se organizar aí, para ver como é que registra essa filmagem, ele leva para casa e ele estuda. Gente, essa seria a solução mágica. Mas quem que faz isso? Ah, porque tem professor que não quer aparecer. É cheio de e o aluno surdo acaba sendo prejudicado. O fato é que se você assumir esse compromisso de você copiar tudo, se por algum motivo você não puder copiar, você vai ser cobrado por isso. E mais, enquanto você está copiando, você está perdendo de interpretar ou de ajudar esse aluno surdo de alguma maneira mais produtiva e melhor. Porque o que ele vai fazer com tanta cópia se ele não domina a leitura? Ai, mas aí como é que faz? Os professores têm que ter essa consciência. Eu já falei disso em vídeos aqui nesse canal. O professor não sabe. E nós, os intérpretes, temos que ser parceiros e contribuirmos com o professor de cada disciplina. Porque como é que ele vai saber o que ele tem que fazer se ninguém não orientou? É bem verdade que tem muito professor que não tem interesse em saber. Mas a experiência que eu tive, tá? Eu não posso falar do que eu não vivi. Do que eu vivi, a grande maioria dos professores tem sim interesse em saber como eles podem fazer de uma maneira melhor. Nossa, assim não presta, então não vai prestar? Não vai. Não vai prestar assim. E a gente acaba, por conta da nossa vivência, a gente sempre tem um jeito, uma dica, uma proposta para fazer para o professor, seja lá da disciplina que for, para que ele possa dar aula para todo mundo, inclusive para o aluno surdo, e ter paz, sabendo que, inclusive, o aluno surdo aprendeu da aula dele.
Porque qual professor que não tem prazer, satisfação de dar uma aula e saber que a sala de aula está compreendendo o que ele está ensinando? Esse é o grande barato de ser professor, né? Então, a mãe tem que entender isso e se ela quiser que copie, ela vai continuar querendo. Porque se você abrir mão para fazer isso, você vai falhar em outras coisas que você pode e deve atuar. Outra coisa que ela disse, que a mãe disse foi... Meu Deus, cadê? Cadê a coleguinha? Fugiu aqui. Ela acha que ele não deve levar a lição para casa e que deve anotar tudo para ele. Isso não, ela tem que discutir com o professor. Quem vai decidir se esse aluno vai ou não levar a lição para casa é o professor regente e não o intérprete. Jamais. Jamais você decide. Pensa bem. Ela fala isso para você e você decide, então tá bom, então tá bom. Seu filho não vai mais levar a lição para casa, não. Pode deixar que eu copio. Ué, mas se você copia a lição para casa, quem é que vai resolver a lição para ele? Percebe? Então, se o professor, você tem que dizer isso para o professor regente, olha, professor, eu não decido, quem decide é você. E você, com a sua experiência, é que vai dizer para ele, mas sabe, professor, eu não cortaria não, eu fazia adaptações para que ele possa levar a lição e fazer. Mas deixar de mandar a lição, por quê? Se deixar de mandar a lição, alguém vai ter que fazer essa lição. Porque como é que a escola vive, gente? Ela não, o aluno, ele não é avaliado. O ano inteiro o aluno é avaliado. Como é que esse aluno vai ser avaliado se ele não leva? Ah, não, mas o meu filho é surdo, eu não quero que ele leve lição. Não, não, não. Você está tendo adaptações, o intérprete educacional está dentro da sala de aula, justamente para que diminua essas distâncias, essa diferença e essa segregação. Então, a mãe não pensou nisso, e você pode ajudar a mãe a pensar, mãe, se eu copio para ele, eu dificulto, eu impeço o seu filho de aprender. Ah, mas o que adianta se ele não sabe fazer nada? Se ele tiver aqui, se o professor mandar fazer a cópia do livro, da página tal até, do parágrafo tal até o parágrafo tal. Se o professor mandou todo mundo fazer, você foi lá, explicou ao professor que o menino não vai entender nada, porque não... E o professor ainda assim disser, não quero saber, eu quero cópia. Esse aluno surdo vai ter que fazer a cópia. Aí você vai entrar como? Você consciente que é, sabendo que ele tem essa dificuldade, você vai ler aquele texto e vai traduzir e interpretar tudo para o aluno. E aí vai dizer, agora, entendeu? Entendi. Então agora você vai levar para casa isso aí, que o professor quer que faça a cópia em casa. A mãe, é por isso que é importante a gente saber o que está fazendo, por que está fazendo, que objetivo a gente quer atingir, sempre atuar de acordo com a legislação, jamais desobedecer a legislação, para ter como argumentar com quem quer que seja. Entende? Esse exemplo que eu estou dando aqui acontece todo dia, às vezes mais de 2, 3 vezes por dia, ainda mais para quem atua nos anos finais do fundamental. Porque entrou o professor de matemática, aí troca, aí vem o professor de ciências, aí depois vem o professor de geografia. Para cada disciplina, a gente acaba pegando um jeito que você dá aquela dica para o professor vai ficar feliz porque ele vai ver resultado, o aluno surdo vai ficar feliz porque vai ser melhor para ele. Está acontecendo ali a interação e as adaptações. Aí se o aluno chega em casa, ele nem vai mais falar com a mãe. A mãe só vai ver o garoto, a menina, chegando em casa, abrindo lá e mandando ver. Por quê? Porque ele sente prazer em fazer. Embora ele não domine, nossa, legal, a minha intérprete leu para mim, eu entendi, mãe. E se a mãe souber a língua de sinais, ele vai dizer, ela vai dizer para a mãe em casa, não, esse texto aqui que eu tenho que copiar, eu posso não entender o que está escrito aqui, mas a minha intérprete traduziu para mim, eu entendi, está falando disso, disso, disso e disso. Entende, gente? É assim, é assim. Então, se ela for levar essa reclamação para coordenação, é porque ela está insatisfeita com o que o filho dela vem recebendo. E eu não tiro a razão dela, porque tem muito o que melhorar na educação. Muito. Para todo mundo, inclusive para os alunos surdos.
este ano, não vou dizer o mês, porque eu vou estar sendo vulgar, mas eu acho que foi agora no meio do ano, acho que foi no meio do ano, que, ou depois, hein, acho que foi mais para frente, agosto, setembro, que a comunidade surda tanto insistiu que parece que está autorizado, né? Está liberada a escola bilíngue. Pois é, gente. Por quê? Porque a escola pública está falhando. E está falhando, a gente sabe que está falhando. Quando o governo aceitou, autorizou, permitiu que uma pessoa que tivesse uma carga horária de 30 horas de conhecimento de língua brasileira de sinais, estava autorizado a vir para dentro de uma escola, uma vez professor, e se cadastrar para atuar como intérprete educacional. Aí essas pessoas que tinham apenas 30 horas de carga horária em Libras vieram para dentro das escolas, começaram a atuar e fizeram o quê? Nunca mais foram atrás de aprender. Ou seja, atravessaram aquele ano e os demais com aquela mínima carga horária, não atuando porcaria nenhuma, não ajudando porcaria nenhuma, e o prejudicado, quem? Os alunos surdos. Os pais não são bobos, né, gente? Mas por que que isso aconteceu? Porque o governo fez vista grossa. Porque, olha, eu digo até que as diretorias de ensino fizeram vista grossa, porque fazem tantas reuniões, tantas convocações. Para quê? Para cumprir horário, programação? Poxa, por que que não aproveita isso? Sabe? Para ver ali, não para diminuir ninguém. Peraí, 30 horas e nada é a mesma coisa. A gente precisa cobrar, porque é o que eu sempre disse nos vídeos deste canal, que eu falo desse assunto. O professor recebe, e recebe um bom salário para atuar como intérprete. Então, ele tem que investir em melhoria contínua. Não só um intérprete, isso para qualquer profissão, mas não acontecia. E não acontece. Enquanto deixarem assim. Então, eu não tiro a razão da mãe, mas se o professor interlocutor, o intérprete educacional, não tem ciência de qual é a função dele, o que ele pode e deve fazer, e o que ele não pode de jeito nenhum e não deve de jeito nenhum fazer, essas confusões vão continuar e sempre vai ter mais alguém, além do aluno surdo, sofrendo uma certa opressão. Porque o aluno surdo que é obrigado a fazer ditado, a passar por essa humilhação, ele passa por essa vexação, por essa humilhação, por essa opressão. O intérprete que aceita esse tipo de imposição também acaba se oprimindo. Chega uma hora ele fica cansado, fica exausto. E todo mundo perde. Ou quase todo mundo perde. Então, é uma questão de posicionamento. De, primeiro, legislação. Eu obedeço a legislação? Sim. Estou fazendo o meu papel? Estou. Não, mas essa mãe está exigindo isso, não é da minha alçada. Não é da minha alçada. O que essa mãe está exigindo de você é o mesmo que uma mãe chegar na escola dos pequenos e dizer para a professora que é uma pedagoga: olha, eu sei que não tem aula de educação física com esse nome, para eles porque eles são pequenos, mas é assim, eu estou sabendo que vocês levam o dia do parque, vocês levam no parque, e eu não estou gostando de saber que meu filho vai para o parque e fica ali só brincando de bola ou de dadinho, ou sei lá eu de quê. Não, eu quero que você, professora, eu quero que você ensine as regras de futebol para ele. Primeiro, a pedagoga não é formada em educação física. Então, quem sabe dessas regras é o professor de educação física e não ela. Segundo, isso faz parte do currículo para os pequenos? Não, então. Tem coisas que não vale a pena a gente discutir, mas sempre vale a pena a gente conversar, a gente trazer argumentos que acalmem, que confortem o coração e tenha empatia. Empatia. Porque
Se a mãe saiu de casa e veio até a escola reclamar, essa mãe está com uma dor. O que você pode fazer, você, intérprete educacional, pode fazer para ajudar a diminuir essa dor, caso você não consiga ou não esteja no seu alcance, na sua alçada, sanar essa dor, entende? É isso aí. Eu acabei de me dar conta que eu gravei esse vídeo todo sem o microfone. Gravei só com o microfone da câmera. Tomara que tenha dado certo, porque o meu tempo tá assim, ó. Espero ter contribuído com você. E, gente, eu não vou desistir desse canal, embora eu não esteja o alimentando, porque eu sei que este canal contribui, ajuda, ainda hoje, muitas pessoas. A gente estuda, né, o canal e eu vejo todo mês, até hoje, tem gente se inscrevendo, tem gente procurando, tem gente buscando informações. Então, de alguma maneira, o conteúdo que eu produzo continua contribuindo. No dia que não tiver mais busca, aí eu cancelo. Para quem não sabe, eu não atuo mais como intérprete, atuei e eu compartilho nesse canal as vivências que eu tive, as experiências que eu tive enquanto intérprete que eu fui. Mudei, me afastei e isso não faz parte mais da minha realidade. A área da educação, de atuação dentro de escola. Mas eu acho que se está tendo busca, se está tendo acesso ao meu conteúdo, é porque o conteúdo está sendo útil. Por isso o canal vai continuar ativo. Pode ser que eu mude o nome, mas eu vou deixar ele ativo enquanto tiver procura. O que não impede vocês de procurarem na página ou mesmo aqui no canal, deixar seus comentários. E se precisarem, se eu vejo que tem algum assunto que é pertinente para muitas pessoas, como esse da Michele, eu produzo um conteúdo e ponho aqui, disponibilizo aqui no canal, tá bom? Obrigada por você ter ficado comigo até aqui e torço para que essa bendita dessa pandemia se acabe e que, não digo volte a ser como era antes, mas que tudo possa voltar de uma maneira melhor, mais bem pensada e que esse período de pandemia tenha ajudado a todos nós na reflexão de como a gente pode ser melhor a cada dia das nossas vidas, né? E é isso aí. Obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até lá.